Ao longo da história, muitas famílias acumularam riquezas inimagináveis, mas poucas ficaram tão infames quanto os Vanderbilt. Saindo de origens humildes, eles construíram enormes fortunas ferroviárias, dominaram a sociedade de Nova York e criaram algumas das casas mais luxuosas que o mundo já viu. No entanto, em poucas gerações a fortuna se desfez e as mansões desapareceram. Enquanto os homens Vanderbilt atraíam mais atenção, suas mulheres eram igualmente fascinantes. Venha comigo explorar as mulheres mais infames da dinastia. No século XIX, os Vanderbilt foram de um barco a vapor a família mais rica dos Estados Unidos na Era Dourada. No coração desse império brilhante estava uma matriarca oculta. Ela viu a dinastia em seu auge e viveu o suficiente para assistir sua riqueza e poder desmoronarem lentamente diante de seus olhos. Esta é a história dela. A mulher que ficou conhecida como Alice Claypool Vanderbilt nasceu como Alice Claypool Gwynne em 11 de novembro de 1845 em Cincinnati, Ohio. Na época, Cincinnati era uma cidade modesta que começava a se transformar em uma das principais cidades do crescente meio-oeste. O pai dela era Abraham Evan Gwynne, um advogado, e a mãe, Rachel, era filha de Henry Collins Flagg Jr., que foi um importante político e editor de jornal. Henry chegou a ser prefeito de New Haven, Connecticut, de 1834 a 1839. Alice também tinha antepassados importantes que lutaram na Guerra da Independência, então ela descendia de uma família americana distinta. Infelizmente, o pai de Alice morreu em 1855, quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Sua mãe, então, começou um novo relacionamento com Albert Matthews, um escritor e jornalista que escrevia sob o pseudônimo de Paul Sigfolk. Eles se casaram em 1861 e ele se tornou o padrasto de Alice. Ainda assim, eles garantiram que ela recebesse uma educação particular completa, com foco em literatura, religião, artes e nas boas maneiras sociais esperadas de jovens mulheres na sociedade de elite. Pouco tempo após o casamento, a família se mudou para Nova York, e esse evento teria um enorme impacto no curso de toda a vida de Alice. Em Nova York, Alice entrou para a sociedade em meados dos anos 1860, quando a elite social da cidade se formava rapidamente na Era Dourada. Ela se tornou ativa na Igreja Episcopal de São Bartolomeu, uma congregação influente na Park Avenue, no centro de Manhattan. Enquanto dava aulas na escola dominical, ela conheceu Cornelius Vanderbilt II, herdeiro de uma das dinastias empresariais mais ricas e poderosas dos Estados Unidos. Apenas 2 anos mais velho que ela, Cornélio já estava destinado ao destaque. O namoro deles foi rápido e, em 4 de fevereiro de 1867, Alice, com apenas 21 anos, entrou para a família Vanderbilt, ligando para sempre sua vida a um dos maiores nomes da história americana. Alice e Cornélio logo começaram a ter filhos. Ao todo seriam 7. Infelizmente, a filha mais velha deles, uma menina chamada Alice em homenagem à mãe, que nasceu em 1869, morreu em 1874. O segundo filho deles, William Henry, nomeado em homenagem ao pai de Cornélio, viveu até quase a idade adulta. Mas ele morreu no meio de um dos últimos surtos fatais de febre tifoide nos Estados Unidos, em 1892, enquanto estudava na Universidade de Yale, no início da casa dos 20. Os outros 5 filhos viveram mais, mas Alice sobreviveu a todos, menos 3 de seus filhos. O terceiro filho mais velho, Cornélio Vanderbilt. Terceiro nasceu em 1873. O relacionamento dele com os pais se tornou extremamente problemático depois que ele se casou com Grace Graham Wilson, filha de um banqueiro de Nova York. Cornélio III foi deserdado como resultado e nunca se reconciliou com o pai. Gertrudes, a quarta de seus 7 filhos, tornou-se artista e fundou o Museu Whitney no distrito de Meatpacking, em Manhattan. Alfredo e Reginaldo, os 2 filhos mais novos, nascidos em 1877 e 1880, se tornariam os principais beneficiários da fortuna do pai e eram homens extremamente ricos. A última filha de Alice, Gladys,
nasceu em 1886, quando Alice já estava na casa dos 40 anos, e viria a se casar com um conde húngaro em 1908. Para entender como a vida de Alice foi transformada pelo casamento, primeiro precisamos compreender a fortuna impressionante que a aguardava. Dizer que ela se casou com alguém rico não descreve a situação. Ela estava entrando na dinastia mais poderosa dos Estados Unidos. Quando Alice se casou com Cornélio em 1867, o avô dele, Cornélio Vanderbilt, ainda estava vivo, comandando uma fortuna tão imensa que ofuscava praticamente todas as outras do país. Ele começou nos anos 1810 trabalhando nos barcos que levavam pessoas de Manhattan para Queens, Brooklyn e Nova Jersey, quando a ilha ainda não tinha grandes pontes ligando-a a esses lugares. Quando os navios a vapor surgiram, Vanderbilt foi um dos primeiros a adotar a tecnologia e rapidamente formou uma frota que passou a dominar grande parte do transporte marítimo na costa leste. Ele ficou conhecido como Comodoro, termo que significa chefe de uma frota. O Comodoro fez fortuna no transporte marítimo e, em meados do século XIX, passou a investir esse capital nas ferrovias em expansão nos Estados Unidos. Por volta do nascimento de Alice em 1845, a mania das ferrovias tomava conta do país e Vanderbilt teve um papel fundamental no desenvolvimento das linhas ferroviárias na costa leste e na ligação de Nova York a cidades em ascensão no meio oeste, como Chicago e Cleveland. Quando o Comodoro morreu em 1877, ele deixou mais de 100 milhões de dólares, uma quantia quase inimaginável na época, equivalente a mais de 3 bilhões de dólares hoje. Apesar de ter mais de uma dúzia de filhos, o Comodoro deixou 95% de sua herança para o sogro de Alice, William Henry Vanderbilt. William Henry mal precisava mover um dedo se quisesse, mas ele trabalhou duro, e o monopólio de seu pai sobre as ferrovias dos Estados Unidos garantia que sua fortuna só aumentaria. Quando ele morreu em 1885, menos de 9 anos após seu pai, sua herança de 100 milhões de dólares havia dobrado para 200 milhões de dólares. Ele deixou a maior parte para seus 2 filhos mais velhos sobreviventes, Cornelius Vanderbilt II e William Kissam Vanderbilt. Então, 18 anos após o casamento, Alice e Cornelius, já muito ricos, agora entraram em uma riqueza quase inimaginável, status de bilionários. Em valores atuais, isso catapultou Alice para uma vida de ainda mais luxo e consolidaria seu papel como matriarca da dinastia mais deslumbrante da América. Apesar de toda a sua riqueza, a vida familiar de Alice, Cornelius e seus filhos não estava livre de problemas. Ao mesmo tempo, era confortável, para dizer o mínimo. Em 1883, ele e Alice começaram a supervisionar a construção da casa Cornelius Vanderbilt, segundo na esquina da Quinta Avenida, com a Rua 57 Oeste em Manhattan. A mansão era a maior residência privada da cidade de Nova York e servia como um poderoso símbolo da imensa riqueza e influência da família Vanderbilt. Para ter uma ideia do tamanho, considere que havia um salão, uma sala de música e uma estufa no primeiro andar, enquanto a sala de jantar no térreo era tão grande que também servia como galeria de arte. Alice e Cornelius estavam firmemente inseridos na alta sociedade de Nova York, embora a própria Alice fosse muito menos obcecada por reconhecimento social do que sua ambiciosa cunhada, Alva Vanderbilt, que travou uma delicada guerra com a senhora Astor para garantir seu lugar entre a elite tradicional da cidade. Ainda assim, em março de 1883, em um dos lendários bailes de máscaras de Alva, Alice surpreendeu a multidão com um vestido que ficaria imortalizado na história como o vestido de luz elétrica. Feito de cetim branco, com fios para conduzir corrente elétrica e cravejado de contas de vidro dispostas como raios, o vestido literalmente brilhava, em uma homenagem deslumbrante à iluminação elétrica recém-instalada na cidade de Nova York. A escolha ousada de Alice se tornou a sensação da noite e dominou a cobertura da imprensa, consolidando sua reputação como uma figura discretamente audaciosa. O evento em si estabeleceu um novo padrão para a sociedade de Nova York, elevando as festas a níveis inéditos de extravagância e espetáculo,
e sinalizando a supremacia dos Vanderbilt no mundo brilhante e competitivo da elite da Era Dourada. Para aumentar ainda mais seu prestígio, e porque podiam, em 1893, o casal iniciou a construção de uma grandiosa residência de verão, o Breakers. Ficava em Newport, Rhode Island, e era uma imensa mansão de 70 cômodos com 5 andares de altura e cercada por uma enorme propriedade. Enquanto a casa em Manhattan foi demolida em meados da década de 1920 para dar lugar ao crescente número de arranha-céus da cidade, o Breakers está no Registro Nacional de Lugares Históricos até hoje. Apesar de sua imensa riqueza, Alice frequentemente ocupava suas grandes casas sozinha, especialmente depois que a saúde de seu marido piorou. Cornélio sofreu um derrame debilitante em 1896 e morreu 3 anos depois, aos 55 anos, deixando Alice viúva com uma fortuna impressionante. A opulência e a generosidade filantrópica de Cornélius significavam que ele havia aumentado a fortuna que herdou, assim como seu pai antes dele. Na sua morte, seu patrimônio foi avaliado em quase 73 milhões de dólares. Alice recebeu um fundo fiduciário de 7 milhões de dólares e uma renda de 5 mil dólares por semana, enquanto o restante da fortuna foi dividido entre seus filhos. Após sua morte, Alice se afastou em grande parte da sociedade de Nova York, voltando sua atenção para a família. No entanto, à distância, ela testemunhou com crescente desespero enquanto a fortuna de seu marido era desperdiçada por seus filhos e netos. Eles, assim como outros membros da família, se entregaram a estilos de vida extravagantes e mansões opulentas, alheios à erosão da fortuna. Tendo observado a ascensão espetacular da dinastia Vanderbilt, Alice pouco pôde fazer para impedir a lenta e inevitável queda da casa Vanderbilt. Como matriarca da dinastia Vanderbilt, Alice foi uma apoiadora dedicada de inúmeras causas de caridade. Cristã devota, ela apoiou a ACM de Manhattan e tornou-se uma das primeiras americanas a apoiar a Cruz Vermelha, contribuindo para esforços de ajuda, como a resposta à enchente de Johnstown em 1889 na Pensilvânia. A filantropia de Alice também incluía educação e cultura. Na década de 1890, após a morte do filho deles, William, em 1892, ela e Cornelius financiaram o Vanderbilt Hall em Yale em sua memória. Ela apoiou o Hospital de Newport até sua morte e deixou um dos presentes mais duradouros para Nova York. Portões elaborados no Central Park, ainda de pé na entrada do Jardim do Conservatório, perto da Rua 105. Alice era conhecida por ser um pouco polêmica em suas opiniões também, especialmente quando se tratava de religião. No início dos anos 1920, quando Alice já passava dos 70 anos, uma história chegou aos jornais. Envolvia o Dr. Leighton Parks, um ministro polêmico que havia se tornado reitor da Igreja de São Bartolomeu, em Nova York, em 1904. Lá, ganhou fama por suas opiniões independentes em questões teológicas. Por exemplo, Parks defendia a ideia de que a Virgem Maria não era, de fato, virgem no momento da concepção de Jesus. Alice foi membro da congregação de São Bartolomeu por muitos anos. Isso até o dia em que o Dr. Parks pregou um sermão lá, no qual ele expôs o que só pode ser chamado de teoria da conspiração, alegando que a Igreja Católica Romana pretendia tomar o controle do Reino Unido. Isso remete a preocupações na Grã-Bretanha dos séculos XVII e XVIII de que o papado estava tentando recatolicizar a Inglaterra, mas não tinha absolutamente nenhuma relação com a realidade no início do século XX. O sermão de Parks refletia preocupações modernas em Nova York, com o grande influxo de católicos romanos da Irlanda e Itália desde a década de 1880. Alice deixou claro que não aceitaria ouvir tais opiniões e saiu da congregação em São Bartolomeu, provando que, mesmo em seus anos finais, ainda era uma mulher formidável. O marido de Alice pode não ter vivido até a velhice, mas ela teve uma vida muito plena como matriarca de uma família numerosa. Por exemplo, ela chegou a ter bem mais de uma dúzia de netos e desempenhou um papel ativo na vida deles. Isso foi especialmente verdade para os filhos mais novos de Alfred, do segundo casamento com Margaret Mary Emerson. Eles nasceram em 1912 e 1914
e eram bebês quando Alfred morreu no naufrágio do Lusitânia em maio de 1915, o que significa que a avó deles teve um papel importante em garantir que tivessem uma boa criação. A vida de Alice foi difícil de outras maneiras. O filho mais novo dela, Reginaldo, desenvolveu um sério problema com álcool e morreu em 1925 de cirrose hepática, com apenas 45 anos de idade. No entanto, a morte dele levou tanto Alice quanto um de seus filhos a reconsiderarem antigas desavenças familiares. Em 1926, 30 anos depois que Cornélio Vanderbilt III se casou com Graça contra a vontade dos pais, e durante os quais eles não se falaram, ele e a mãe finalmente se reconciliaram. A reconciliação foi especialmente comovente, pois ele era um dos 3 filhos sobreviventes dela naquele período. Quando ele morreu em 1925, Reginaldo deixou uma filha chamada Glória, que nasceu em 1924. Ela mais tarde se tornou estilista e modelo, e foi mãe do apresentador da CNN, Anderson Cooper. A herança que Glória recebeu do pai quando ainda era bebê se tornou a fonte de um julgamento escandaloso nos anos 1930 entre sua mãe e sua tia. Isso encheu Alice de desprezo nos seus últimos anos, pois achava que expunham demais os assuntos privados da família. Curiosamente, esses laços familiares significam que Anderson Cooper é bisneto de Alice, apesar de ela ter nascido lá em 1845. Apesar das muitas tragédias em sua vida familiar, Alice continuou desempenhando um papel importante como matriarca da família Vanderbilt até sua morte. No entanto, nas décadas de 1920 e 1930, a fortuna da família já havia sido amplamente dispersa. A vasta riqueza do Comodoro, que antes parecia ilimitada, havia sido desperdiçada e dividida entre centenas de descendentes ao longo das gerações, diluindo o império que ele havia construído. Em 1923, Alice mudou-se para uma casa geminada na Quinta Avenida, número 857, no Upper East Side de Manhattan, abrindo caminho para a demolição da grande mansão de Cornélio Vanderbilt II, a mansão que ela havia construído ao lado do marido no auge da riqueza dos Vanderbilt. Ela permaneceu lá pelo resto de sua vida, falecendo em 24 de abril de 1934, aos 88 anos. Notavelmente, Alice deixou mais de 10 milhões de dólares, um testemunho de sua vida disciplinada como viúva, já que ela nunca viveu além de sua mesada e preservou cuidadosamente sua fortuna. Ao fazer isso, ela se tornou uma das poucas Vanderbilt das gerações posteriores a morrer, tendo gasto menos do que ganhou. A estimada matriarca foi sepultada no mausoléu da família Vanderbilt em Staten Island, encerrando o capítulo final de uma vida que testemunhou tanto o brilho quanto o lento declínio da dinastia mais famosa dos Estados Unidos. Olá a todos! Hoje vamos conhecer a vida de Alva Belmont, uma socialite e posteriormente uma líder dos direitos das mulheres que entrou para uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Graças a Alva, a família Vanderbilt finalmente foi aceita na alta sociedade de Nova York, mas isso teve um preço. Com o tempo, a família Vanderbilt acabaria perdendo sua fortuna e Alva carregou parte da culpa por isso. Venha comigo conhecer sua história. Alva Erskine Smith nasceu em 17 de janeiro de 1853 na cidade de Mobile, no Alabama. O pai dela era Murray Forbes Smith, filho de um escocês que imigrou para a América. Embora fosse advogado formado, ele passou a atuar no comércio de commodities, lidando principalmente com algodão, que era a base da economia de grande parte dos estados do Sul no século XIX. A mãe de Alva era Phoebe Ann Deschar, filha de Robert Deschar, que foi membro da Câmara dos Representantes do Tennessee no final da década de 1820. Alva era apenas uma entre 6 filhos, mas, como era comum no sul dos Estados Unidos na época, onde as instalações médicas eram precárias, 3 morreram antes de chegar à idade adulta. A família também enfrentou desafios econômicos nos primeiros anos de Alva. Os Estados Unidos demoraram, para padrões ocidentais, a abolir totalmente a escravidão. Na década de 1850, crescia a possibilidade de guerra entre os Estados Livres do Norte e os Estados Escravistas do Sul, devido a essa questão. Antes da Guerra Civil Americana, em 1861, Murray Smith
adotou uma visão cética sobre o futuro da indústria do algodão e mudou sua família para Nova York. Lá, eles se estabeleceram na Madison Square em 1859. Nos anos seguintes, a guerra dividiu os Estados Unidos, mas os Smith prosperaram e o pai de Alva ampliou seus contatos comerciais, principalmente na Grã-Bretanha. Como consequência, a família possuía uma casa de veraneio em Rhode Island e viajava para a Europa de vez em quando. Essa criação cosmopolita, desde cedo, sem dúvida, foi influente na formação das opiniões políticas e do forte caráter de Alva. Quando estava no início dos seus 20 anos, Alva foi apresentada a William Kissam Vanderbilt. Os Vanderbilt eram uma das famílias mais proeminentes da América durante a Era Dourada. O período de criação de riqueza sem precedentes que ocorreu na segunda metade do século XIX. À medida que o país se expandia para o oeste, enormes lucros eram obtidos com a prospecção de petróleo, mineração de ouro, ferrovias e a eletrificação do país. O patriarca da família era Cornelius Vanderbilt, o avô do jovem a quem Alva foi apresentada na época. Ele havia feito grande parte da fortuna de sua família investindo em ferrovias e navegação, enquanto a revolução dos navios a vapor varria o mundo atlântico nas décadas de 1840 e 1850. Quando seu neto e Alva se conheceram no início da década de 1870, ele já estava perto dos 80 anos e era considerado o homem mais rico do mundo. Alva e William se aproximaram rapidamente e logo começaram a namorar. Eles se casaram logo depois. O casamento aconteceu na igreja Calvary, na Park Avenue, em Manhattan, Nova York, no dia 20 de abril de 1875. 2 filhos vieram logo depois. Uma menina nascida em 1877 chamada Consuelo, em homenagem à melhor amiga de Alva, que apresentaria Shin Vanderbilt, e um menino chamado William Jr., em homenagem ao pai, que nasceu 1 ano após Consuelo. Um terceiro filho, Harold, nasceu vários anos depois, em 1884. Como membro da família Vanderbilt, poderia-se pensar que Alva imediatamente se tornou uma das figuras principais da alta sociedade de Nova York, mas não foi o caso. Os Vanderbilt eram considerados novos ricos e muitas famílias da velha elite de Nova York os evitavam. Por exemplo, muitos dos filhos e filhas de Cornelius Vanderbilt estavam ansiosos para serem aceitos no topo da alta sociedade de Nova York, mas até então a família era mantida de fora. No entanto, tudo isso mudou quando Alvin apareceu. Para levar a família Vanderbilt ao topo da pirâmide social, Alva sabia que precisava fazer algo grandioso. Então ela começou a construir a maior mansão de Nova York. Para esse grande empreendimento, Alva contratou um dos famosos arquitetos da Era Dourada de Nova York, Richard Morris Hunt, para projetar um chateau em estilo renascentista francês na Quinta Avenida, em Manhattan. O Petit Chateau, como ficou conhecido, era um edifício impressionante em Manhattan, com uma fachada assimétrica combinando torres e ameias em um estilo arquitetônico gótico. Quando tudo estava concluído, Alva havia gasto 3 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 90 milhões de dólares hoje em dia. Além disso, essa não foi a única casa em que Alva se envolveu pessoalmente no desenvolvimento. Ao mesmo tempo, ela contratou Hunt para projetar uma luxuosa casa de madeira com 110 cômodos conhecida como Idle Hour em Long Island. E não eram apenas os edifícios que marcavam sobre a presença social de Alva em Nova York nesses anos. Quando a casa na Quinta Avenida foi concluída em 1882, ela a inaugurou com um luxuoso baile de máscaras, para o qual 1.000 pessoas foram convidadas. Segundo a história, Alva decidiu propositalmente não convidar Caroline Astar, rainha da elite dos 400 da sociedade nova-iorquina. Dessa forma, ela seria forçada a visitar Alva para garantir um convite para o baile para sua filha. Esse estratagema funcionou e não demorou muito até que a guardiã da sociedade nova-iorquina visitasse Alva. Aparentemente, enquanto estava no baile, Caroline Astor declarou: "Não temos o direito de excluir aqueles que este grande país produziu." Chegou a hora dos Vanderbilt. Assim, os Vanderbilt finalmente alcançaram o status social que tanto desejavam,
mas isso não veio sem um custo. Estima-se que o evento tenha custado cerca de $250 milhão na época, valor que hoje equivale a quase $10 milhões, e o apetite de Alva por gastos extravagantes continuou, especialmente depois de 1886, quando seu marido herdou $65 milhões da herança dos Vanderbilt. Uma das despesas mais notáveis foi um iate chamado Alva, que ela encomendou e que chegou a ser o maior do mundo por um tempo no início da década de 1890, após sua construção. Outra mansão que foi concluída por essa época foi a extremamente ostensiva Marble House. Esta casa de veraneio com 50 cômodos foi um presente para a Alva de seu marido por ocasião de seu 39º aniversário. Isso custou a William $11 milhões, cerca de $360 milhões hoje em dia. Esse gasto extravagante e a aceitação social seriam o começo do fim para a família Vanderbilt. Parentes de Alva sentiram inveja de suas mansões e sucesso social, desejando o mesmo status. Por causa disso, ao longo do final do século XIX, os Vanderbilt começaram a construir suas próprias mansões enormes e casas de veraneio, gastando centenas de milhões de dólares no total. Todo esse gasto fez com que, na década de 1910, nenhum membro da família Vanderbilt estivesse entre as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E apenas algumas gerações depois, na década de 1970, acredita-se que, dos quase 600 descendentes vivos de Cornelius, quase nenhum poderia ser considerado milionário. Apesar de seu casamento com William ter permitido que Alva ascendesse a uma posição de riqueza e destaque social sem precedentes em Nova York, a união se tornou cada vez mais infeliz. William havia sido infiel à esposa por muitos anos e ela estava cada vez mais inquieta com a situação. No entanto, essa era uma época em que casamentos infelizes simplesmente eram suportados. Então, foi um choque para a sociedade de Nova York na primavera de 1895, quando se soube que Alva havia pedido o divórcio do marido. Pode-se especular que Alva também não tenha sido totalmente fiel em seu primeiro casamento, considerando a rapidez com que ela entrou no segundo. Em 11 de janeiro de 1896, menos de um ano após se divorciar de William Vanderbilt, ela se casou com Oliver Hazard Perry Belmont. O casal já se conhecia há anos e havia boatos de que eles eram mais do que amigos, enquanto Alva ainda era casada com William. Belmont fazia parte de uma família de banqueiros muito rica de Nova York e herdou grande fortuna após a morte do pai em 1890. Alguém poderia ver nesse comportamento traços de interesseira em Alva. Mas o divórcio dela de Vanderbilt gerou um acordo de mais de $10 milhões, equivalente a mais de $250 milhões atualmente. Ela não precisava se casar por dinheiro novamente. Esse segundo casamento estava cada vez mais focado no interesse crescente dela e de Oliver pela política. Oliver já participava do Partido Democrata quando se casou com Alva. Em 1900, ele serviu como delegado na Convenção Nacional e, no ano seguinte, foi eleito para a Câmara dos Representantes, representando o 13º Distrito de Nova York. Alva foi aliada política dele na cidade, já que os cônjuges de políticos eram figuras importantes na política americana, como ainda são. Ela também passou a se interessar cada vez mais pela participação das mulheres na política. O movimento sufragista surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos, no final da década de 1840, mas só começou a ganhar força de verdade após a Guerra Civil Americana, quando a questão da escravidão deixou de ser o principal foco da política americana. Oliver Belmont, o segundo marido de Alva, morreu repentinamente em 1908. A morte dele serviu de estímulo para que Alva se envolvesse de forma mais direta na política. Ela foi inspirada por isso através de suas associações com Ida Husted Harper, uma sufragista de Indiana que havia colaborado com Susan B. Anthony em 1902 em um volume da história do sufrágio feminino. Além disso, isso ocorreu quando o movimento sufragista americano se inspirava cada vez mais no que acontecia na Grã-Bretanha. Aqui, Emmeline Pankhurst fundou a União Social e Política das Mulheres em 1903,
e esse grupo começou a usar meios violentos para tentar forçar Westminster a conceder o voto às mulheres britânicas. Alva Belmont nunca se envolveria em atividades terroristas para promover o sufrágio, mas ela realmente usou sua considerável riqueza, financiando várias organizações e ajudando a fundar a Liga da Igualdade Política em 1909. Nos meses seguintes, ela se tornou uma ativista enérgica, discursando em comícios, organizando eventos para apoiar o movimento e levando a Liga a apoiar greves trabalhistas em Nova York. A ideia aqui era conquistar o apoio de outro grupo marginalizado dentro dos Estados Unidos. Mas, ironicamente, aqui, Alva buscava aliados entre trabalhadores que geraram lucros para os Vanderbilt e outros na Era Dourada. Apesar das contradições, não há dúvidas de que o apoio de Belmont foi inabalável. Quando grevistas eram presos e detidos, ela gastava somas consideráveis de dinheiro para conseguir sua libertação. Pouco depois, ela discursou em um grande comício em apoio aos grevistas, realizado no Hippodrome Theatre, na 6ª Avenida, em Manhattan. No final da década de 1900, Belmont também havia se juntado à Associação Nacional Americana pelo Sufrágio das Mulheres e, nessa função, viajou para Londres como delegada da Associação Internacional pelo Sufrágio das Mulheres. Lá, ela conheceu figuras como Pankhurst e reforçou seu desejo de que as mulheres conquistassem o direito ao voto nos Estados Unidos. Na década de 1900, Belmont passou a atuar como lobista e começou a comprar certas seções da mídia impressa em favor da causa. Ela seguiu nessa atividade e, por volta de meados da década de 1910, já era uma das principais figuras do movimento sufragista nos Estados Unidos. Por fim, os anos de campanha deram resultado. Em 1918, o governo britânico havia capitulado e concedido o voto às mulheres, embora com restrições consideráveis de idade, propriedade e riqueza. Os Estados Unidos logo seguiram o exemplo, com uma medida aprovada pelo Congresso em 1919. Assim, em 18 de agosto de 1920, a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos foi aprovada, proibindo o governo federal ou os estados individuais de negar a qualquer cidadão adulto o direito de votar, independentemente de seu gênero. Com grande parte de sua obra de vida concluída, Alva, curiosamente, deixou os Estados Unidos para a França, um país onde as mulheres só conquistariam o direito de votar em 1945. Sua filha Consuelo morava aqui, e com o sucesso do movimento sufragista, ela se mudou para a Europa para ficar mais perto dela. Ela seguiu atuando no movimento no exterior, enquanto buscavam garantir que as mulheres pudessem exercer o direito ao voto, já assegurado legalmente nos Estados Unidos. Ela sofreu um derrame em Paris em 1932 e morreu lá em janeiro de 1933. Seu corpo foi levado de volta a Nova York para o enterro, sendo conduzido pela 5ª Avenida por um grupo de sufragistas importantes. Olá a todos! Hoje vamos conhecer a vida de Consuelo Vanderbilt, uma herdeira americana e socialite da incrivelmente rica família Vanderbilt. No entanto, sua vida mudaria drasticamente em 1895, quando, com apenas 18 anos de idade, sua mãe a forçou a se casar com um nobre inglês. Esse não foi um casamento por amor, mas sim por riquezas e títulos de nobreza. Vamos explorar a história dela juntos. Consuela Vanderbilt nasceu na cidade de Nova York em 2 de março de 1877. Seu pai era William Kissam Vanderbilt, descendente de uma das famílias mais ricas da Era Dourada dos Estados Unidos. Vanderbilt era um executivo ferroviário, famoso por ter renomeado o P.T. Barnum Great Roman Hippodrome em Nova York como Madison Square Garden em 1879, 2 anos após o nascimento de Consuela. A mãe dela, Alva Erskine Smith, mais tarde se tornou líder do movimento sufragista americano. Consuelo recebeu o nome de sua madrinha, a melhor amiga de sua mãe, Consuelo Snaga, que era metade cubana. Apesar de ter nascido em uma família extremamente rica, a criação de Consuela foi longe do ideal, especialmente pelos padrões atuais. Durante a infância, ela era obrigada a usar uma haste de aço ao longo das costas para garantir que tivesse a postura mais reta possível.
Sua mãe impôs isso e era uma figura geralmente dominadora, alguém que ditava o que Consuela vestia e não hesitava em usar punição física caso Consuela a desobedecesse. Além disso, sua infância foi bastante isolada, já que ela foi educada em casa por uma série de tutores e professores particulares. É preciso entender a dinâmica familiar mais ampla para compreender como a vida de Consuelo se desenrolou nas décadas seguintes. Ela nasceu na família Vanderbilt, uma das famílias mais ricas e poderosas da América durante a Era Dourada, que devia sua fortuna ao bisavô de Consuelo, Cornelius Vanderbilt. Cornelius construiu sua primeira fortuna nas décadas de 1830 e 1840, tornando-se a figura mais importante na indústria de transporte e navegação na cidade de Nova York e ao longo do rio Hudson. Ele usou o dinheiro desses empreendimentos para diversificar investimentos na indústria ferroviária, construindo dezenas de milhares de quilômetros de linhas pelos Estados Unidos nas décadas de 1850 e 1860. Na década de 1870, pouco antes de sua morte, acreditava-se que ele havia se tornado o homem mais rico do mundo, embora essas coisas fossem mais difíceis de quantificar no século XIX do que são hoje. O avô de Consuelo, William Henry Vanderbilt, filho de Cornelius, herdou a maior parte da fortuna dos Vanderbilt quando seu pai morreu em 1877. Mas William morreu apenas alguns anos depois, em 1885, e a partir de então, a fortuna dos Vanderbilt foi dividida entre um número cada vez maior de membros da família. Ainda assim, os principais beneficiários do testamento de William foram Cornelius Vanderbilt, segundo tio de Consuelo, e o pai dela, que herdaram algo em torno de 55 milhões de dólares, uma quantia equivalente a quase 2 bilhões de dólares em valores atuais. Assim, Consuelo nasceu em uma família de imensa riqueza. Infelizmente, essa riqueza serviria tanto para moldar a vida dela de forma negativa quanto positiva. Desde o início da adolescência, já havia especulações sobre com quem Consuelo poderia se casar. Afinal, ela era filha de um dos homens mais ricos do mundo, e um casamento com ela traria enormes riquezas para qualquer pretendente. Sua mãe sabia disso e queria garantir que Consuelo tivesse um casamento de alto status. Além disso, à medida que se tornava uma jovem mulher, era evidente que a herdeira Vanderbilt não era apenas imensamente rica, mas também muito atraente. J.M. Barrie, o autor de Peter Pan, certa vez brincou sobre ela. Eu ficaria o dia inteiro na rua só para ver Consuelo entrar em sua carruagem. Quando chegou a final da adolescência, a mãe de Consuelo parecia ter decidido que sua filha se casaria com a aristocracia britânica. Ela não estava sozinha nisso. À medida que muitas famílias americanas se tornaram imensamente ricas na segunda metade do século XIX, elas usaram suas filhas como o que ficou conhecido como princesas do dólar, em que uma herdeira americana rica se casava com um aristocrata britânico. Os novos ricos da América se uniram à nobreza do velho mundo nessas uniões. No entanto, havia outro motivo para a insistência de Alva. Em março de 1895, Alva havia se divorciado de seu marido William Vanderbilt e, como resultado, foi exilada da alta sociedade. Desesperada para recuperar sua posição social, Alva precisava que Consuelo se casasse com um nobre de altíssima posição e, felizmente para ela, havia um candidato ideal para essa união. Esse era Charles Spencer Churchill, o nono duque de Marlborough. Marlborough descendia de uma das famílias nobres mais renomadas da Grã-Bretanha. O primeiro duque liderou o esforço de guerra britânico na Guerra da Sucessão Espanhola, no início do século XVIII. Naquele período, ele ergueu o Palácio de Blenheim, uma das maiores propriedades da Grã-Bretanha. No entanto, os Spencer Churchill haviam caído em dificuldades econômicas no final do século XIX, apesar da grande honra de sua família. Assim, o casamento entre o nono duque e Consuelo foi um casamento de conveniência. Marlborough conseguiria o financiamento de que precisava para, como afirmou mais tarde, salvar o Palácio de Blenheim, enquanto os Vanderbilt comprariam seu ingresso na aristocracia britânica e Alva recuperaria seu status social. No entanto,
Consuelo não entrou nesse casamento de boa vontade. Quando o assunto foi levantado pela primeira vez por sua mãe, Alva, ela já estava secretamente noiva de Winthrop Rutherford, um socialite da época que era significativamente mais velho do que Consuelo. Mas Consuelo era completamente intimidada e submissa aos desejos de sua mãe na juventude, e apesar de não ter interesse em se casar com Spencer Churchill, ela concordou com a união a pedido de sua mãe. Aparentemente, o que a levou a fazer isso foi quando sua mãe a chantageou emocionalmente, alegando que sua saúde estava se deteriorando dramaticamente devido à relutância de Consuelo em aceitar o casamento. O casamento foi formalizado em 6 de novembro de 1895, quando Consuelo tinha apenas 18 anos de idade. Aparentemente, enquanto estava no altar, ela chorava sob o véu. Como parte do acordo, Marlborough recebeu 2,5 milhões de dólares em ações ferroviárias da família Vanderbilt, uma quantia equivalente a quase 100 milhões de dólares hoje. Embora a união tenha sido muito benéfica financeiramente para os Spencer Churchill, foi um desastre pessoalmente. Consuelo e Charles tiveram que deixar antigos relacionamentos antes do casamento e não se deram bem juntos. De fato, Alva Vanderbilt, mãe de Consuelo, admitiu livremente anos depois que forçou sua filha a se casar com Marlborough. Consuelo e Charles logo se envolveram com outras pessoas. Ela iniciou um relacionamento com Reginald Fellows, primo de Marlborough, enquanto o duque passou a ter como amante uma socialite americana chamada Gladys Marie Deacon. Em 1906, o duque e sua esposa já estavam praticamente separados, embora tenham permanecido oficialmente casados até a década de 1920. Apesar da natureza infeliz do casamento, ele resultou em 2 filhos. John Albert nasceu em 18 de setembro de 1897. Ele se tornaria o 10º Duque de Marlborough em 1934. Um segundo menino, Ivor, nasceu apenas um ano depois de John, em 14 de outubro de 1898. Ivor serviu com distinção na França na Primeira Guerra Mundial e recebeu a Legião de Honra francesa. Apesar do casamento malfadado com o Duque de Marlborough, Consuelo era adorada pelos criados, funcionários do Palácio de Blenheim e pela região de Oxfordshire, onde o palácio ficava. Nas décadas de 1890 e 1900, ela era vista como um rosto simpático e compassivo da linhagem Spencer Churchill e doava generosamente para hospitais de maternidade locais e instituições de caridade voltadas para os pobres. No entanto, Consuelo se casou com Marlborough em uma época de crescentes tensões na política europeia. As grandes potências viviam uma rivalidade intensa desde a década de 1870, motivada pelo nacionalismo, disputa por colônias na África e Ásia, e tensões entre Grã-Bretanha e Alemanha. No início do século XX, 2 grandes alianças armadas haviam se formado em todo o continente e, em 1914, uma crise regional nos Balcãs explodiu na Primeira Guerra Mundial. Consuelo logo se dedicou a trabalhos filantrópicos e de caridade para apoiar o esforço de guerra em sua nova pátria. No dia 5 de agosto de 1914, apenas alguns dias após o início da guerra, ela, junto com Lou Hoover, esposa do futuro presidente dos Estados Unidos Herbert Hoover, e Lady Randolph Churchill, fundou o Fundo de Socorro de Guerra das Mulheres Americanas, uma organização de expatriadas americanas criada para ajudar a financiar e apoiar os esforços de guerra na Grã-Bretanha. Nos anos seguintes, Consuelo, pelo Fundo de Socorro de Guerra das Mulheres Americanas, arrecadou fundos nos Estados Unidos para ajudar a Grã-Bretanha. Isso até os Estados Unidos entrarem na guerra, ao lado da Grã-Bretanha e da França em 1917. O fundo também usou o dinheiro arrecadado para financiar fábricas de tricô e oficinas, e até equipou um hospital militar. Ao fim da guerra, o chamado Hospital de Guerra das Mulheres Americanas tratou mais de 7.000 soldados feridos. Consuelo e Charles acabaram formalizando o divórcio em 1921. Nessa época, Consuelo já estava há muito tempo envolvida em um relacionamento com Jacques Balsan. Balsan foi um pioneiro da aviação que começou a trabalhar com balões
por volta da virada do século, mas depois passou a construir aviões após trabalhar com os irmãos Wright, os primeiros homens a voar em um avião em Kitty Hawk, em 1903. Ele e Consuelo já tinham um relacionamento há muitos anos, antes de ela conseguir o tão aguardado divórcio de Marlborough, e assim que isso foi finalizado, Consuelo e Jacques se casaram em 4 de julho de 1921. Ele tinha 52 anos e ela tinha 44. O segundo casamento de Consuelo foi muito feliz. Em autobiografia escrita por ghostwriter nos anos 1950, Consuelo chamou seu tempo com balizã de ouro. Eles viveram principalmente em Paris nas décadas de 1920 e 1930 e só conseguiram escapar por pouco da capital francesa diante do avanço dos nazistas no verão de 1940, fugindo para a Espanha e depois para Portugal antes de seguirem para os Estados Unidos. Após isso, se estabeleceram na Flórida e viveram o resto da vida nos Estados Unidos. Consuelo e Jacques passaram a maior parte dos últimos anos de casamento em Manalapan, uma pequena comunidade no condado de Palm Beach, Flórida. Aqui, ela e seu segundo marido construíram uma grande mansão que foi chamada de Casa Alva, em homenagem à mãe de Consuelo. Construída em uma propriedade de 150 acres, a casa tinha 2.400 metros quadrados e, quando foi vendida na década de 1950, estava avaliada em $568 mil, uma quantia equivalente a milhões nos dias de hoje. A Casa Alva tem seu próprio lugar na história moderna. Em 1946, o primo por afinidade de Consuelo de seu primeiro casamento, o ex-primeiro-ministro britânico e líder durante a guerra, Winston Churchill, ficou aqui a caminho de fazer um discurso no Westminster College, no Missouri. Acredita-se que ele tenha praticado e melhorado seu famoso discurso da cortina de ferro na casa de Consuelo. Um discurso no qual ele descreveu de forma célebre o domínio soviético na Europa Central e Oriental, como sendo semelhante a uma cortina de ferro descendo sobre o centro da Europa. Consuelo e Jacques viveram grande parte de seu casamento na Flórida, mantendo casas em Nova York e Long Island. Em 1953, foi publicada a autobiografia de Consuelo, que foi escrita por Stuart Preston, um crítico de arte e escritor americano. Intitulada O Brilho e o Ouro, ela ofereceu um relato divertido, embora bastante seletivo, da vida de Consuelo e do mundo de uma herdeira da Era Dourada. Jacques faleceu em 4 de novembro de 1956 na cidade de Nova York. Seu corpo foi levado e enterrado em Paris, França. Infelizmente, seu filho mais novo, Ivor, faleceu em setembro de 1956, antes de completar 60 anos, apenas algumas semanas antes de Jacques. Após o falecimento deles, Consuelo vendeu a Casa Alva e passou a residir principalmente em Nova York e Long Island. Consuelo faleceu em sua casa em Southampton, em Long Island, no dia 6 de dezembro de 1964, aos 87 anos de idade. Seu corpo foi levado para a Inglaterra e enterrado na igreja de St. Martin, em Bladden, Oxfordshire, perto do Palácio de Blenheim, ao lado de seu filho Ivor. A maior parte de sua fortuna foi herdada pelo filho sobrevivente, o 10º Duque de Marlborough. Nascida na dinastia mais poderosa dos Estados Unidos, Cornélia Vanderbilt era uma das mulheres mais ricas do mundo e esperava-se que ela levasse um certo tipo de vida. Por um tempo ela viveu assim, mas então, na década de 1930, mudou-se para a Europa, divorciou-se do marido, pintou o cabelo de rosa e se reinventou sob um novo nome. Essas atitudes chocaram a alta sociedade americana, então por que ela fez isso e o que aconteceu com ela? Cornélia Stuyvesant Vanderbilt nasceu na propriedade Biltmore, na Carolina do Norte, em 22 de agosto de 1900. Quase toda a sua vida foi moldada pelo histórico de sua família. O pai dela tinha o nome imponente de George Washington Vanderbilt II. Longe de ser um descendente do primeiro presidente dos Estados Unidos, como seu nome poderia sugerir, George era na verdade filho de William Henry Vanderbilt. William Henry era filho de Cornelius Vanderbilt, também conhecido na América do século XIX como o Comodoro. Cornelius acumulou uma vasta fortuna durante uma longa vida,
antes de sua morte em 1877. Ele monopolizou o transporte marítimo na região de Nova York e na costa leste dos Estados Unidos durante o boom dos navios a vapor, 1830 a 1850, e depois diversificou para ferrovias. Cornélia nunca conheceu seu bisavô ou avô. William Henry morreu em 1885, deixando para trás uma vasta fortuna de 200 milhões de dólares, o que equivale a dezenas de bilhões nos dias de hoje. Embora a maior parte de sua herança tenha ido para dois dos tios mais velhos de Cornélia, seu pai herdou alguns milhões e adquiriu ainda mais dinheiro ao longo dos anos, à medida que parentes faleciam e fundos fiduciários venciam. Assim, Cornélia nasceu em uma família extremamente rica e poderia viver como quisesse ao longo da vida. Sua mãe era Edith Stuyvesant Gerry, que vinha de uma família política proeminente da costa leste. Ela se casou com o pai de Cornélia em 1898. Cornélia era filha única deles, o que significava que ela herdaria toda a fortuna da família nos anos seguintes, junto com a enorme casa e propriedade que George havia construído em Biltmore. Antes de analisarmos a vida excêntrica de Cornélia, vamos voltar para examinar a propriedade de Biltmore. O pai de Cornélia construiu a casa antes de se casar com Edith. Ele foi atraído para o interior da Carolina do Norte por sua mãe. Depois que seu marido, William Henry, morreu em 1885, ela começou a passar mais tempo longe de Nova York, e a Carolina do Norte era um destino popular na época para nova-iorquinos que queriam escapar da agitação de Manhattan. George gostou da Carolina do Norte e, quando chegou aos seus meados dos seus 20 anos, decidiu comprar uma grande propriedade aqui para construir sua própria casa nela. Ele também queria se igualar aos irmãos, que construíram grandes casas em Nova York e Rhode Island. O trabalho começou na propriedade Biltmore no final da década de 1880, depois que George comprou 125 mil acres de terra. Projetada pelo renomado arquiteto do século XIX, Richard Morris Hunt, a obra empregou cerca de 1.000 trabalhadores, feita no estilo château da Renascença francesa. Sua arquitetura foi inspirada em vários châteaux renascentistas franceses do Vale do Loire, especialmente o Château de Blois, um castelo histórico no centro da França que já serviu como residência dos condes de Blois e de vários reis franceses. A casa tinha 4 andares, além de um porão e um subsolo. Havia aproximadamente 250 cômodos na casa Biltmore, incluindo 35 quartos, mais de 40 banheiros, alojamentos para dezenas de funcionários, um salão de banquetes, uma sala de música, uma biblioteca com dezenas de milhares de livros, enormes cozinhas e lavanderias, uma sala de bilhar para jogar sinuca e até mesmo uma piscina, um recurso incomum na década de 1890. Ela foi concluída em 1895 e recebeu o nome de The Bilt, a cidade de onde os Vanderbilts vieram originalmente na Holanda. Essa casa enorme foi o mundo em que Cornélia cresceu como filha única, e uma vez que ela passava pelas portas, podia caminhar por quilômetros sem jamais sair da vasta propriedade. Naquela época e ainda hoje, ela se mantém como a maior residência privada dos Estados Unidos. Apesar de sua grandiosidade, era um lugar curioso para ser criança. Sem irmãos, poucos iguais, e uma vida diária moldada pela presença constante de adultos atenciosos e funcionários da casa, uma criação que dificilmente deixaria de marcar uma pessoa. E de fato deixou sua marca, pois Cornélia se tornaria bastante excêntrica nos anos seguintes e abandonaria a mansão de sua infância, como veremos em breve. Cornélia cresceu na Biltmore e teve educação particular em seus primeiros anos. Ela era filha única, mas estava cercada por funcionários e visitantes, enquanto no verão e durante os feriados, outros membros da grande dinastia Vanderbilt visitavam a propriedade. Na adolescência, ela passou a frequentar a Madeira School. Esta era uma escola preparatória e internato particular de elite para meninas na Virgínia, que havia sido fundada alguns anos antes. Lá, ela teve contato com experiências mais amplas junto a meninas de sua idade, embora mesmo naquela época Cornélia já fosse conhecida por ser um pouco excêntrica. Cornélia e seus pais passaram por um grande susto em 1912. Eles estavam de férias na Inglaterra e planejavam voltar para casa no Titanic,
o navio considerado inafundável que afundou em sua viagem inaugural para Nova York. O pai de Cornélia optou por reservar outro navio para voltar em uma semana antes. Provavelmente, ele fez isso por causa de uma greve de mineiros de carvão prevista que poderia deixar o Titanic e outros transatlânticos parados no porto por semanas. Se ele não tivesse mudado os planos, Cornélia e seus pais poderiam ter acabado como 3 das vítimas do desastre naval mais famoso da história. George Washington Vanderbilt II, porém, não sobreviveu muito após as vítimas do Titanic. O pai de Cornélia morreu em março de 1914, aos 51 anos, devido a complicações de uma cirurgia para remover o apêndice, que resultou em um coágulo de sangue no pulmão. George deixou uma herança de 50 milhões de dólares, incluindo Biltmore. Grande parte disso foi transferida inicialmente para Edith, que se casou novamente na década de 1920 e se mudou de Biltmore. Cornélia recebia uma mesada durante a adolescência, mas estava programado para começar a receber 2 milhões de dólares por ano a partir de 1921 e também herdaria Biltmore. Assim, no início da década de 1920, Cornélia estava prestes a ascender ao grupo das mulheres mais ricas do mundo, com sua fortuna crescendo a um patamar que poucos de seus contemporâneos, homens ou mulheres, poderiam rivalizar. Cornélia estudou cerca de 1 ano na Universidade da Carolina do Norte após se formar em Madeira, mas não concluiu o curso. No início dos anos 1920, ela conheceu e se casou com seu primeiro marido, 10 anos mais velho. John Francis Amherst Cecil era descendente de uma das famílias políticas e aristocráticas mais respeitadas da Inglaterra. Ele serviu como primeiro secretário da Embaixada Britânica em Washington corrente contínua em meados da década de 1920, e foi por causa disso que conheceu e se casou com Cornélia, em abril de 1924. O casamento deles aconteceu em Biltmore e foi um grande evento, com milhares de convidados e funcionários. Na época, Cornélia tinha 23 anos enquanto João tinha 33. 1 ano e pouco depois, quando Cornélia completou 25 anos, ela recebeu toda a sua herança do pai. Eram 5 milhões de dólares, o que seria quase 100 milhões de dólares em valores de hoje. Dinheiro. Até esse momento, a vida de Cornélia era exatamente o que se esperava de uma herdeira rica. Ela recebeu uma educação de alto nível, embora não tenha se formado, casou-se com um homem rico de sua classe social, se envolveu em várias atividades filantrópicas e logo se tornou a senhora da mansão em Biltmore. Ela então teve 2 filhos com o marido, Jorge e Guilherme, nascidos em 1925 e 1928. O casal desfrutava de uma vida confortável em Biltmore, mas em 1930, durante a Grande Depressão, eles abriram partes da casa ao público para gerar renda extra. Iniciativa inédita que ajudou a garantir o futuro da maior residência dos Estados Unidos, depois reconhecida como Marco Histórico Nacional. Com o crescimento das crianças, o comportamento excêntrico de Cornélia ficou mais evidente. Em 1932, quando seus filhos tinham 7 e 4 anos de idade, respectivamente, ela decidiu que a vida em Biltmore era entediante e já não a satisfazia mais. Assim, ela foi de repente para Nova York e começou a estudar arte lá. Isso foi uma atitude altamente incomum na época. Uma teoria é que Cornélia pode ter deixado Biltmore por se sentir sufocada com a vida lá. Ela administrou a propriedade por um tempo no início dos anos 1920, mas depois de se casar, seu marido assumiu a administração de Biltmore e isso a deixou sem ter o que fazer durante o dia. Cornélia não tinha interesse em ser uma dona de casa recatada, mesmo sendo rica, e decidiu estabelecer sua própria vida independente em Nova York. Porém, Cornélia não ficou muito tempo em Nova York. Meses após chegar, ela foi para a Europa e se estabeleceu em Paris. Ela nunca mais voltaria aos Estados Unidos, nem mesmo para comparecer ao funeral de sua mãe após sua morte em 1958. Cornélia decidiu que havia terminado com o marido. Ela se divorciou de Cecil em 1934, pouco depois de chegar à Europa. Curiosamente, ele permaneceu em Biltmore e geriu a propriedade após se divorciar de Cornélia. Ainda mais intrigante foi o fato de ela adotar o nome Nilsha e tingir o cabelo de rosa.
Isso refletia sua crescente crença no poder da numerologia e do misticismo, e tanto a cor do cabelo quanto o nome eram reflexos da suposta cor de sua aura. Depois, ela tingiu o cabelo de azul e usava roupas vibrantes, escolhidas conforme sua aura e a época do ano. Seus filhos estudaram na Grã-Bretanha e Suíça, permitindo que Cornélia os visse com frequência na Europa. Durante as férias, eles voltavam para Biltmore para ficar com o pai, então levavam uma vida transatlântica. Ambos serviram na Marinha Real Britânica na Segunda Guerra Mundial, resultado do desejo de aventura de Cornélia. Cornélia ficou famosa por sua vida amorosa complexa na Europa. Em Paris, ela começou um relacionamento com um artista suíço, Guy Bear. Mais tarde, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, ela atravessou o Canal da Mancha e fez da Grã-Bretanha sua nova casa. Seus 2 filhos mal sobreviveram ao conflito. Em 1943, foram enviados da Suíça neutra, via França de Vichy e Espanha neutra, até Portugal. Assim, eles poderiam pegar um avião em Lisboa e ir para a Inglaterra ficar com a mãe. No entanto, eles inesperadamente perderam seus lugares no voo para o ator Leslie Howard, famoso por seu papel em E o Vento Levou. Esse mesmo avião foi posteriormente abatido pelos nazistas na Baía da Biscaia, matando todos a bordo. George e William viajaram em uma aeronave separada e chegaram em segurança à Inglaterra, uma reviravolta impressionante do destino que ecoou a própria experiência de Cornélia com o desastre quando ela quase embarcou no Titanic em 1912. Mais uma vez, a catástrofe passou raspando pela família dela. Após a guerra, ela se casou com o capitão Vivian Francis Bulkeley Johnson em 1949. Herói de guerra condecorado na Primeira Guerra Mundial, depois teve carreira de sucesso no setor bancário em Londres. O segundo casamento de Cornélia foi totalmente diferente do primeiro. Ela e Vivian se casaram em um cartório em Kensington, em Londres. Ela decidiu usar o nome Mary durante seu segundo casamento. Não está 100% claro o motivo, embora alguns tenham sugerido que foi para manter sua vida o mais privada possível. O casamento parecia ser mais feliz do que o primeiro. Pelo menos, Cornélia não embarcou e fugiu para outro continente. Em vez disso, ela permaneceu ao lado de Vivian. Os dois continuaram casados até a morte dele em 1968, marcando o capítulo mais longo e tranquilo da vida, notavelmente fora do comum dela. Cornélia e Vivian moravam entre uma casa grande em Londres e uma propriedade que ela comprou nos Cotswolds, Oxfordshire, chamada The Mount. Tinham hábitos de colecionismo excêntricos, possíveis apenas graças à imensa riqueza de Cornélia. Por exemplo, a casa era adornada por uma coleção cada vez maior de vasos chineses históricos. Depois foram doados ao Museu Victoria and Albert, em Londres. Após a morte do marido em 1968, Cornélia passou a se interessar mais pelo novo conceito de arte e terapia. Ela tornou-se amiga de um grande defensor dessa nova forma de terapia, Edward Adamson. Durante um jantar com ele em Londres, ela conheceu William Godser. Ele era o garçom deles naquela ocasião e era 26 anos mais jovem que Cornélia. Em 1972, ela se casou com ele quando tinha 72 anos. E ele, 46, eles passaram a viver juntos tranquilamente em sua casa, The Mount. Esse terceiro casamento seria o último. Cornélia faleceu pouco mais de 3 anos depois, em 7 de fevereiro de 1976, aos 75 anos de idade. Enquanto grande parte de sua numerosa família Vanderbilt foi sepultada no jazigo da família em Staten Island, nos Estados Unidos, Cornélia mais uma vez rompeu com a tradição. Após sua morte em Oxfordshire, ela foi cremada e suas cinzas foram depositadas em uma igreja próxima à sua casa. Anos depois, após a morte de seu marido muito mais jovem, William Godser, em 1984, seus restos mortais foram reunidos aos dele, colocados sobre seu caixão e enterrados juntos em Orkney, Escócia. Ela praticamente rompeu com os Vanderbilt e optou por uma vida reservada na segunda metade da vida, sendo esse um final adequado. Por que ela escolheu viver dessa maneira, no entanto, continua sendo um mistério até hoje. Seu casamento com Cecil, que morreu em 1954,
e foi enterrado na região perto de Biltmore, foi claramente infeliz, e ela tinha dinheiro suficiente para romper totalmente com as convenções e seguir seu próprio caminho. Cornélia viveu uma vida estranha, e é apropriado que exista uma história peculiar que surgiu nos últimos anos a respeito dela. Acredite ou não, ainda há um pedaço do bolo de casamento dela exposto na Biltmore até hoje. Agora, você pode perguntar como, afinal, um pedaço de bolo sobreviveu por um século, e essa seria uma pergunta razoável. O bolo de casamento de Cornélia, ao se casar com Cecil em 1924, era de frutas. Isso inclui uma boa dose de álcool, como uísque, que preserva o bolo ao longo do tempo. Na verdade, o bolo de frutas típico é assado várias semanas antes de ser consumido. Um pedaço de bolo acabou sendo colocado em uma lata que foi esquecida e deixada em um baú. Ele foi encontrado em meados da década de 2010 e tinha a aparência de queijo, mas não era. E ao contrário da maioria dos alimentos, não havia se desintegrado após quase 90 anos. Uma investigação revelou que era um pedaço do bolo de casamento e ele está em exibição no Biltmore até hoje, um testemunho apropriado da vida de uma mulher excêntrica. Como mencionado, o primeiro marido de Cornélia morreu em 1954 e após sua morte, os filhos de Cornélia assumiram a administração da propriedade Biltmore. George e William então começaram a operar a residência como um casa-museu e trabalharam para estabilizar e transformar o negócio em uma empresa lucrativa e autossustentável. Finalmente, em 1963, a propriedade foi designada como Marco Histórico Nacional. Por Jorge e Guilherme, Cornélia teve 8 netos, e, atualmente, muitos descendentes atuam na administração da propriedade, que segue como grande atração turística na Carolina do Norte, recebendo cerca de 1.400.000 de visitantes por ano. Na década de 1930, Gloria Vanderbilt foi o centro de um caso jurídico intenso conhecido como o julgamento do século, enquanto sua mãe e sua tia disputavam a guarda e sua herança. Ela foi possivelmente a última herdeira rica dos Vanderbilt, e ao contrário de muitos outros em sua família, destacou-se e tornou-se uma figura de sucesso por mérito próprio. Venha comigo enquanto exploramos a história de vida dela. Gloria Loring Vanderbilt nasceu em 20 de fevereiro de 1924 em Manhattan, Nova York, em uma dinastia de enorme riqueza e influência americana. Dizem que após o nascimento dela, o pai de Gloria ouviram o pai de Gloria dizer: "É fantástico como ela parece uma Vanderbilt. Veja como o canto dos olhos dela sobe." Os Vanderbilt já eram uma grande rede de famílias naquela época, todos descendentes, no final das contas, de Cornélio Vanderbilt, o principal magnata de navios a vapor e ferrovias dos Estados Unidos em meados do século XIX. Cornélio Vanderbilt já foi, possivelmente, o homem mais rico do mundo, pois seus trens e navios formaram o núcleo de transporte da industrialização dos Estados Unidos. A riqueza da família foi dispersa nas gerações seguintes, embora muitos membros da família Vanderbilt ainda fossem enormemente ricos. O pai de Gloria era um dos herdeiros dessa riqueza. Reginald Claypool Vanderbilt era bisneto de Cornélio Vanderbilt. O irmão mais velho dele, Alfred, herdou a maior parte do dinheiro do ramo da família deles. Mas numa época em que a riqueza existente podia gerar ainda mais riqueza se fosse investida com sabedoria, os poucos milhões de dólares que Reginaldo herdou ainda constituíam uma fortuna considerável. Embora ele tenha acabado desperdiçando grande parte disso, gastando extravagantemente com esportes equestres e jogos de azar. Ele também era alcoólatra e morreu em setembro de 1925 de cirrose hepática, quando Gloria tinha apenas 1 ano e meio de idade. Gloria era a única filha de Reginaldo e Gloria Morgan Vanderbilt. Ela vinha de uma família política de destaque e se casou com Reginaldo, que era 24 anos mais velho que ela, em 1923, não muito tempo antes do nascimento da Little Gloria. Em seu testamento, Reginaldo deixou a maior parte de sua fortuna para Gloria Júnior e para outra filha que ele tinha, Catarina, de um casamento anterior. Reginaldo deixou para a mãe de Gloria apenas uma mesada relativamente pequena, e isso logo se tornaria o ponto de discórdia
em um julgamento infame no qual Glória seria o centro das atenções, enquanto ainda era apenas uma criança. Apesar da irresponsabilidade e da falta de tino comercial de Reginaldo Vanderbilt, a herança que Glória e sua meia-irmã receberam ainda valia cerca de 5 milhões de dólares, uma quantia muito significativa nos anos 1920, equivalente a aproximadamente 100 milhões de dólares nos dias de hoje. Esse valor foi colocado em um fundo fiduciário para a Glória, e o dinheiro deveria ser administrado por sua mãe durante sua infância. No entanto, ao longo do final da década de 1920 e início da década de 1930, especialmente após o crash da Bolsa de Valores e o início da Grande Depressão, a tia de Glória, irmã de seu pai, Gertrudes Vanderbilt Whitney, começou a examinar como a mãe de Glória estava gastando esse dinheiro. Isso se intensificou no início da década de 1930, quando Gertrudes começou a questionar se a mãe de Glória era de alguma forma apta para criá-la. Havia um caso legítimo aqui. Glória Sênior passou grande parte da segunda metade da década de 1920 vivendo uma vida de luxo em Paris, Londres e Biarritz, e frequentemente deixava sua filha com familiares por longos períodos em Nova York enquanto desfilava pela Europa. Foi nesse contexto que Gertrudes Vanderbilt entrou com uma ação judicial contra a mãe de Glória em 1934 para obter a guarda de Glória. O que foi chamado de julgamento do século na época era, na verdade, apenas uma disputa de custódia, embora também tenha se concentrado em saber se a mãe de Glória havia ou não administrado mal a herança da filha. O julgamento foi escandaloso. Os jornais noticiaram as revelações picantes por semanas, quando vieram à tona provas de que a mãe de Glória havia se envolvido em um relacionamento lésbico. Em uma ocasião, uma empregada que havia trabalhado para a mãe de Glória testemunhou por 5 horas, descrevendo Glória Sênior como o que uma publicação da época chamou de, abre aspas, uma mãe viciada em coquetéis e dança, devota de erotismo sexual e amante de um príncipe alemão. Sem surpresa, a própria Glória acabou sendo descrita pela mídia como uma pobre menina rica, a herdeira de 10 anos, que havia perdido o pai e sido efetivamente abandonada por sua mãe negligente. Enquanto isso, numa tentativa de controlar o circo midiático dentro e ao redor do tribunal, o juiz ordenou que a corte fosse esvaziada de quase todos os presentes para que a pequena Glória, de 10 anos, pudesse testemunhar. Quando o resultado saiu, foi negativo para a mãe de Glória. Ela foi considerada uma mãe negligente e a guarda de Glória foi concedida a Gertrudes, assim como a responsabilidade de administrar sua herança, embora uma pensão tenha sido mantida para a Glória Sênior. Sua mãe pôde fazer visitas nos fins de semana e recorreu da decisão em 1936, mas não teve sucesso, e a relação entre mãe e filha nunca se recuperou totalmente. Em 1946, quando estava no início dos seus 20 anos e havia adquirido controle total sobre suas finanças, Glória parou de pagar a pensão anual de 21 mil dólares que sua mãe recebia, dizendo que sua mãe poderia trabalhar para se sustentar e que, a partir de então, ela doaria os 21 mil dólares para várias instituições de caridade todos os anos. Dos anos 40 até sua morte, a mãe de Glória morou com sua irmã, Thelma Furness, Viscondessa Furness, em Nova York e Los Angeles. Glória Sênior acabou falecendo de câncer em 1965. À medida que Glória crescia após o julgamento, ela frequentou várias escolas em Nova York e na costa leste dos Estados Unidos. Inicialmente, isso foi na prestigiada escola Greenvale, em Long Island, seguida por um período na escola Miss Porter's, em Farmington, Connecticut, uma escola preparatória para meninas que ao longo dos anos foi frequentada pelas filhas de dinastias empresariais e políticas americanas. Uma jovem cada vez mais atraente, ela também já trabalhava como modelo no final da adolescência, embora sua incursão no mundo da moda só viesse décadas depois. Aos 17 anos, cansada da rigidez da vida sob os cuidados da tia, ela decidiu seguir seu próprio caminho e foi morar em Hollywood, na Califórnia. Nesses últimos anos da adolescência, ela tentou iniciar uma carreira nas artes,
frequentando por um tempo a Art Student League em Nova York. E então trabalhou tanto como artista visual quanto como atriz. Esta última, em parte, motivou sua decisão de se mudar para o oeste, para Los Angeles, no início dos anos 1940. Esse interesse continuaria ao longo dos anos, e nas décadas de 1950 e 1960, ela apareceu em inúmeras produções da Broadway, assim como em vários programas de televisão conhecidos da época, como The Love Boat e The Time of Your Life. A chegada de Gloria a Hollywood logo resultou em seu primeiro casamento. Esse casamento foi com Patty DeSico, um agente de talentos de Hollywood que estava na casa dos 30 anos. Ela tinha só 17 anos quando se casaram. O casamento foi abusivo e Gloria afirmou mais tarde que DeSico a deixou repetidamente com olhos roxos e a humilhou psicologicamente. Ela se divorciou dele em 1945, no entanto, a união causou danos duradouros ao seu relacionamento com sua tia Gertrudes. Ela desaprovava DeSico desde o início, e como Gloria se casou com ele mesmo assim, Gertrudes a excluiu de sua parte da fortuna dos Vanderbilt em seu testamento. Ela morreu em 1942, apenas um ano após o casamento. Um dia após se divorciar de DeSico, Gloria se casou com um maestro de 63 anos, Leopold Stokowski. Foi uma união mais feliz do que a primeira, apesar de ele ter o triplo da idade dela na época do casamento. Durou 10 anos e resultou em 2 filhos, chamados Leopoldo Stanislas e Cristóvão, nascidos em 1950 e 1952. Mais uma vez, Gloria não ficou solteira por muito tempo após seu segundo divórcio em 1955. Um ano depois, ela se casou com Sidney Lumet. Ele tinha a mesma idade de Gloria e eles tinham interesses bastante semelhantes, já que ele era um diretor da Broadway e ela uma atriz aspirante. No ano seguinte, sua carreira imensamente bem-sucedida como diretor começou com o lançamento de 12 Homens e uma Sentença, um dos maiores filmes de todos os tempos. O casamento não resultou em filhos e terminou em 1963, presumivelmente devido a infidelidades, já que ambos se casaram novamente em questão de semanas. O quarto e último marido de Gloria foi Wyatt Emery Cooper, outro roteirista e ator. Eles ficaram casados até a morte dele em uma cirurgia cardíaca em 1978. Eles tiveram 2 filhos juntos, Carter e Anderson, nascidos em 1965 e 1967, respectivamente. Apesar desses 4 casamentos, Gloria teve vários outros relacionamentos com pessoas influentes, muitos deles extraconjugais enquanto ainda era casada. Isso inclui os relacionamentos com o ator Marlon Brando, o cantor e ator Frank Sinatra, o inventor e magnata Howard Hughes e um suposto caso com o escritor infantil Roald Dahl. Embora ela tenha começado como atriz nas décadas de 1940 e 1950, Gloria é lembrada principalmente hoje por sua carreira na moda. Na década de 1970, ela colaborou com Mohan Marangi, do grupo Marangi, para lançar uma linha de jeans com seu nome. A linha foi um sucesso e nos anos seguintes expandiu-se para uma variedade de outras roupas e acessórios, incluindo vestidos, blusas, sapatos, bolsas de couro e outros itens. Isso continuou a se expandir ao longo dos anos e nos anos 2000 também envolvia uma variedade de fragrâncias de sucesso. Todos esses empreendimentos foram lucrativos, acompanhando as mudanças nas tendências da moda feminina. E assim, Gloria conseguiu se estabelecer como uma empresária de sucesso entre as décadas de 1970 e 2000. A vida de Gloria Vanderbilt em seus anos posteriores foi mais tranquila e menos caótica em muitos aspectos do que havia sido em sua juventude. Ela certamente teve uma vida amorosa menos dramática e não se casou novamente depois que seu quarto marido morreu em 1978. Ela desenvolveu novos interesses nas décadas de 1980 e 1990. Um deles foi o interesse renovado em uma carreira como artista visual. No final dos anos 1960,
Alguns de seus trabalhos anteriores foram usados para desenvolver uma linha de cartões pela Hallmark. E, nos anos 1990, ela voltou a trabalhar com pintura em vidro e cerâmica. O resultado foi uma série de exposições, a maioria realizada nos anos 2000 em vários espaços de exposição na costa leste. Enquanto isso, ela também assumiu um papel como filantropa nesse sentido, atuando como crítica em várias exposições e competições. No entanto, o grande amor de Gloria mais tarde em sua vida foi a escrita. Entre a década de 1970 e sua morte, ela publicou meia dúzia de memórias documentando vários aspectos de sua vida até aquele momento. Notavelmente, refletindo sobre o julgamento envolvendo sua mãe e sua tia em 1934 e outras sobre seus casamentos e relacionamentos ao longo dos anos. Ela também publicou 3 romances de ficção: Nunca Diga Adeus, publicado em 1989, o livro de memórias de Estrela Fiel, publicado em 1994, e Obsessão, um conto erótico, publicado em 2009. Também houve um interesse crescente em escrever sobre ela, principalmente com o lançamento do livro de Barbara Goldsmith, Little Gloria, em 1980. Uma obra que examina o julgamento de 1934 e o contexto cultural em que ele ocorreu. Gloria Vanderbilt faleceu em casa em Manhattan no dia 17 de junho de 2019. A causa aparente da morte foi câncer de estômago, embora ela já tivesse 95 anos de idade e tivesse vivido uma vida longa e produtiva. Ela foi sepultada no jazigo da família Vanderbilt em Staten Island. Ela deixou sua herança para o outro filho dessa união, Anderson Cooper, o conhecido âncora e jornalista. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre as mulheres Vanderbilt. Espero que tenham gostado. Comente o que achou da vida delas e, se quiser mais histórias ou tiver sugestões sobre os Vanderbilt, avise nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos ao serem postados. Por hoje é só, então vejo todos vocês no próximo Vida Esquecida. Obrigado!